Queridos alunos e alunas, dando continuidade à nossa observação dos elementos que configuram a parte textual de um projeto e do trabalho de conclusão de curso, aqui a fundamentação teórica, ela representa os tópicos que alicerçam as ideias e as informações que abordam o objeto de pesquisa do seu interesse. Dentro desse grande mundo da vasta literatura, dos livros intermináveis e dos artigos diversos, ideias são capturadas, traduzidas de acordo com o seu entendimento e inseridas de forma ordenada e organizada, apresentando todo o estado da arte correspondente ao objeto de interesse a ser analisado e investigado. É interessante que, nas partes iniciais da fundamentação teórica, por vezes também chamada levantamento bibliográfico ou referencial teórico, aborda-se elementos históricos que situam-se próximo ou muito distante do objeto de investigação, que por sua vez, também similar à introdução, em ordem de grandeza, conduzem o leitor ao elemento de interesse dentro da pesquisa. Então, se estuda sobre um assunto, por exemplo, a medicina atual, a medicina aplicada, a medicina dentro dos seus múltiplos aspectos, aborda-se historicamente a medicina, desde os primeiros relatos contidos na literatura, sejam sumérios, sejam egípcios, e a partir de então, o desenvolver desse levantamento bibliográfico conduzirá o leitor sobre a história da medicina até os dias atuais, sendo contextualizada em seus múltiplos aspectos. Evidentemente que dentro dessa apresentação histórica não existe uma regra para a quantidade de material a ser consultado. Sem sombra de dúvidas, deve ser compatível com o tempo disponível que os senhores e as senhoras dispõem para confeccionar esse tópico. Por vezes, apresentado geralmente entre 5 ou 10 laudas. Sem sombra de dúvidas, alguns podem escrever mais ou menos, mas isso não é reflexo de uma boa ou péssima informação inserida dentro do referencial teórico. Aqui o que vale é a informação precisa, objetiva e informativa, a fim de que o leitor possa ter a mínima quantidade suficiente de informação para estar embasado dentro do contexto do estado da arte do objeto de pesquisa. Então, ao se lançar mão das obras anteriormente publicadas, quer sejam as fontes consultadas, diversas obras de livros, mesmo os manuscritos que não estão em forma digital, desde autores clássicos até os mais recentes em meio digital, em repositórios eletrônicos, todos estes elementos, estes indivíduos, devem ter suas ideias apresentadas por uma tradução lógica a partir do seu entendimento sobre aquele assunto. Querido aluno e aluna, não fique restrito a livros. Lance mão dos periódicos científicos que, por sua vez, trazem informações muito mais recentes do que a data, inclusive, de publicação do livro. Então, os periódicos que atualmente se encontram online, disponíveis em sua forma completa, podem ser úteis para a extração destas ideias tão relevantes para a confecção de nosso referencial teórico. Também, de forma similar, os anais de congressos em que reuniões científicas debatem assuntos relevantes e atuais podem ser utilizados como material relevante para a construção do raciocínio lógico do seu projeto. Da mesma forma, teses e dissertações, documentos eletrônicos publicados em redes sociais, podcasts, jornais, enfim, são várias as fontes bibliográficas que, por sua vez, foram discutidas em um encontro anterior,
que são possíveis de apresentar informações cruciais para a sua pesquisa. Evidentemente que aqui, caro aluno e aluna, eu chamo a sua atenção para um importante aspecto durante a consulta destas obras à sua disposição. É importante levarmos em consideração a credibilidade daquela informação. Não é porque está publicada que ela seja uma informação verídica ou respaldada ou consolidada. Evidentemente que há aspectos a serem considerados na leitura daquela informação, daquele apontamento, daquela tese, daquela ideia, ora representada pelo autor em questão. E a partir daquele material, avalia-se qualitativamente se ele é útil, fiel ao que está em condução durante os processos de desenvolvimento científico naquela área. Isto é, se o assunto ele é muito contraditório e ele está publicado, então é importante que ele venha a figurar dentro da sua fundamentação teórica, embora isso não exclui a sua própria avaliação qualitativa daquele material, considerando o rigor científico que foi adotado dentro daquela pesquisa que você consultou. Porque se caso você apresente um material que não tem respaldo ou valor científico, ou crédito científico, então você estará aumentando o erro para a sua pesquisa, aumentando os vieses e confundindo a leitura do leitor sobre o seu material, o que pode trazer um prejuízo substancial à qualidade da sua pesquisa. Então é importante que seja conduzido um checklist que aborde a qualidade desses autores, dos trabalhos, das suas obras, se são de fato confirmadas por outros estudos, se tem rigor científico e se são adequadas à sua pesquisa. Também nesse contexto final abordado sobre adequação, é importante também ponderar que, se aquele material está publicado, o quão útil ele é para o material que eu desejo desenvolver durante a minha fundamentação teórica. Não é só a quantidade em abundância dos autores que vão trazer um respaldo científico, mas a qualidade da informação traduzida, a ideia que os autores anteriores afirmaram em seus estudos e o que você traduziu sobre estas ideias, isto é, o que você entendeu, fez uma citação sobre aquela ideia e apresentou ela dentro da sua fundamentação, do seu referencial teórico. E quando eu falo de citação, evidentemente que não podemos esquecer das normas e regência da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, especialmente em sua norma 10.520, que versa sobre as diferentes formas de citação. Evidentemente que muitas citações irão estar apresentadas dentro da fundamentação teórica, isso é natural. E é imprescindível que o pesquisador atente-se à chamada destas citações, à norma destas citações, para evitar confusão do endereçamento destas obras, isto é, o que será chamado no elemento pós-textual dito lista de referências ou referências bibliográficas, que também são descritas na NBR 6023. Umas dicas importantes para lhe auxiliar no desenvolver e no planejamento do referencial teórico, no aspecto de citação, é interessante que você faça a inserção seguindo o raciocínio lógico, isto é, durante a busca e a explanação dos diferentes artigos ou livros que abordem um assunto correlato, é importante que haja a síntese de cada autor, de cada obra, e esta síntese seja apresentada de forma clara para você
e a partir dessas sínteses entre cada autor, você faça uma tradução única daquele conhecimento, isto é, um entendimento único que representa a soma da síntese da obra do primeiro autor, da síntese da obra do segundo autor, do terceiro, do quarto e assim sucessivamente. Então, há necessidade de que o texto configurado dentro dos parágrafos do referencial teórico, eles nada mais sejam do que a soma das ideias, a síntese de cada obra apontada na literatura. E veja, antigamente, a desculpa era que a dificuldade da confecção do referencial teórico era a falta de material, a escassez por completo dos dados publicados. Mas hoje nós temos uma diversidade, uma pluralidade surpreendente de material disponível, material científico. Então, para configurar os parágrafos das nossas análises, das nossas bases bibliográficas, do referencial teórico, é importante que ele seja feito de forma muito cautelosa, como montar pedrinhas ali, uma em cima da outra, organizadas de forma coerente. Não aleatória, não é texto coxa de retalho. É importante sempre interrelacionar os conteúdos, intratextual. Então, a síntese dos dados, ela se mostra, evidentemente, crucial para o entendimento daquela informação. Também é importante que, durante a confecção dos parágrafos que versarão em nossa revisão da literatura, é importante mantermos o foco no conteúdo e não nos autores. Embora os clássicos autores em relação a um determinado objeto sejam pertinentes, a somatização desses autores não necessariamente representará nenhuma informação útil ou relevante à sua pesquisa. Tente achar os pontos em comum sobre diferentes autores, não todos, mas alguns, a fim de que eles descrevam as ideias de forma sumarizada e objetiva, a fim de que possa ser inserido dentro do contexto mais imprescindível para o seu raciocínio. Também é importante se utilizar de algumas dicas como formas de escrita e chamada desses autores. Por exemplo, alguns autores como, aí abre-se as citações para descrever estes autores e a ideia sumarizada, isto é, a ideia geral, representada por todos os autores descritos anteriormente, foram assim e assado. Outra característica e peculiaridade é que pode-se fazer uso de uma ideia central que represente um pensamento de fulano, ciclano e qualquer outro pesquisador na literatura. Quer um exemplo disso? A diferença entre diversos autores aí apresenta-se a ideia e o contraponto dessas ideias, citando, evidentemente, as obras. Isso garante e transparece ao leitor que aquela obra, aquele referencial teórico, de fato, ele tem uma robustez, de fato, ele tem pontos e contrapontos a serem conduzidos ali à luz da pesquisa. E é evidentemente que, quando se chegar à conclusão por meio dos resultados, uma hora ou outra iremos alicerçar ou fundamentar um ponto ou, sem sombra de dúvidas, o contraponto. Também é importante integrar as categorias e características no texto, análise crítica, não aglomerando os resumos, isto é, o autor X faz-se um resumo, cola-se na primeira parte do parágrafo, o autor Y faz um resumo, cola-se na sequência. Isso traz uma semelhança a um recorte mal feito, a apenas uma análise crua e superficial da ideia. E, de fato, só tem a trazer confusão a quem vai acessar essa informação. Por isso, eu chamo a sua atenção para utilizar a síntese, em resumo, a ideia de vários autores para uma mesma informação. Isso reduz bastante o texto
e, evidentemente, os erros de apontamento durante o desenvolvimento dos parágrafos no referencial teórico. Em relação ao elemento metodologia, é importante destacar que nós dispomos de diferentes tipos, categorias de pesquisa, que também nós já estudamos. E cada categoria tem um processo metodológico, técnicas metodológicas que já foram desenvolvidas e consolidadas no âmbito científico. Então, se a pesquisa trata-se de um levantamento bibliográfico, há uma metodologia própria que irá abordar e seguir um protocolo em específico, que por sua vez foi preconizado por autor A, B, C, entre outros. Então, há necessidade da apresentação destes protocolos em forma de ação. A pesquisa será realizada da seguinte forma, por meio do seguinte protocolo, que foi disponibilizado ou preconizado ou de acordo com fulano, ciclano e entre outros autores. Cada tipo de pesquisa tem um protocolo em específico que, por sua vez, tem também um autor que preconizou isto primeiramente na literatura. Por sua vez, nos elementos que configuram os resultados esperados e até mesmo os resultados de discussão quando o trabalho já se encontra muito avançado em desenvolvimento, é importante que esses resultados descrevam sempre de forma direta respostas para os objetivos ora apresentados nas partes iniciais da pesquisa. E, de forma dissertativa, abordar estes dados, se os tiver. Isto é, se a sua pesquisa já gerou resultados, então eles devem ser dissertados, sendo corroborados por gráficos, tabelas, organizadas e de forma ali alicerçadas com dados da literatura, quando os resultados são combinados com o elemento discussão. A análise dessas informações, já na discussão, ela deve ser de comparações entre as obras presentes na literatura, no contexto dos seus dados obtidos. Isto é, se você obteve um dado em seu resultado, este dado corrobora ou discorda do material publicado por fulano, ciclano, entre outros autores na literatura. E, a partir dessas comparações, chega-se à síntese daquela informação. Então, sugira durante estes elementos perspectivas, aponte riscos, oportunidade, justifique novos caminhos para se percorrer quanto àqueles dados que podem ser contraditórios na literatura. Dentro desse elemento, você tem total liberdade para fazer suas inferências, embora as ideias apresentadas pelos diferentes autores devem também ser sucedidas pela citação correspondente. Por fim, nesse elemento, eu sumarizo a você. Descreva os dados obtidos e desses seus dados, interprete quais são os mais relevantes, o que eles querem dizer. Analise esses dados à luz do que está disponível na literatura. Se eles solidificam uma informação encontrada por um autor diferente, ou se eles estão ali como novidade no meio científico. Sem sombra de dúvidas, isso garantirá uma robustez na execução deste elemento. Quando, porém, os resultados ainda não foram concebidos, é interessante, dentro do elemento resultados esperados, ainda no projeto, apontar o que se espera obter com aquela pesquisa. Então, é imprescindível que você descreva quais são as possíveis respostas que você busca para responder ao seu problema da pesquisa, que, por sua vez, estão diretamente relacionados aos objetivos do seu estudo. É muito comum inserir resultados que de nada
tem a relacionar-se com os objetivos específicos do estudo. Se estes resultados não colaboram, não sustentam os objetivos, então não há necessidade de serem inseridos. Isso quando presente num projeto ou quando presente no trabalho quase finalizado, mostra ou traduz-se como uma perda de foco na pesquisa. Isto é, o autor começa a apontar coisas divergentes e não de forma objetiva. Por fim, nos elementos que configuram a parte final da porção textual dentro da pesquisa, ora chamada conclusão, ora chamada considerações finais e perspectivas, é imprescindível e peremptório que os autores não concluam o que não foi investigado. Então, atente-se sempre a responder aos seus objetivos, se eles foram obtidos ou não. Já se há o elemento considerações finais no local de conclusão, ao invés de conclusão, então o autor ele tem uma liberdade científica maior. Ele pode avaliar os resultados obtidos e propor soluções, aplicações práticas, perspectiva para novos estudos, diferentemente da conclusão, em que é mais fechado. E detalhe, a conclusão ela não é um resumo de todo o trabalho. Ela é o fechamento, focando nas principais contribuições da sua obra, o que ela é de mais relevante e o que ela obteve, avaliando-se ali os pontos fracos e fortes do objeto investigado. Identifica se os objetivos foram alcançados ou não e em que momento as hipóteses foram confirmadas ou não. Queridos, dicas para esses pontos podem ser: o presente estudo pretendeu investigar isso, ele obteve o seguinte resultado. O foco do estudo recai sobre a seguinte informação. Tal questão se torna importante na medida que, aí aborda-se a questão. Dentre os principais pontos abordados, salienta-se o seguinte resultado. Também discutiu-se perspectivas de, aponta-se o dado que foi discutido. Por outro lado, a investigação apontou que aborda-se e apresenta-se, explana-se o resultado. Dentre as principais contribuições para a abordagem da questão, isto é, daquele problema de pesquisa, salienta-se isso. Aí você escreve o seu resultado, a sua resposta ao objetivo. E por aí vai. São diversos exemplos, e não apenas aquele texto maçante e previsível. O trabalho concluiu que nós temos que ser mais ousados, temos que exercitar o nosso poder de persuasão com os elementos presentes dentro do texto, na porção textual da nossa pesquisa, a fim de fundamentar, concluir de forma robusta e rigorosa sobre o que foi pesquisado. Termina também com a sugestão de novas perspectivas a serem realizadas, isto é, as perspectivas daquele trabalho. Aquele trabalho ele foi concluído e o que ele pode contribuir para novas perspectivas de pesquisa. Com os desdobramentos futuros, essa linha de pesquisa ela pode ser estendida através de investigações sobre elemento X, elemento Y, elemento Z. Então veja que dentro desse tópico pode-se abordar diferentes apontamentos, embora respondendo aos objetivos, mas que apresente novos caminhos a outros autores, seus colegas pesquisadores, que, por sua vez, norteiem novas perspectivas para pesquisas, novos apontamentos, novos pensamentos, novas questões. Aqui concluímos que nossa abordagem sobre os elementos textuais, especialmente no que refere-se à introdução, ao desenvolvimento do nosso referencial teórico e à característica de nossa conclusão, dão ali um alicerce para o nosso projeto e a nossa pesquisa quando concluída. Desta forma, nós temos aqui toda a estrutura organizacional do projeto
embora ainda deva ser considerados elementos pós-textuais, que também tratamos em outro momento. Aqui eu me despeço de vocês e nos encontramos em nossa próxima aula para novas observações. Até lá!